Que a paz do Cristo, Senhor nosso e irmão maior, permaneça em nossos corações. Conforme já estamos criando o hábito, semanalmente estamos colocando 2 vídeos para irmos respondendo as questões que as pessoas vão levantando aí pelo zap que aparece no vídeo. Também é comum nós escolhermos 5 perguntas das que enviaram para nós. E a primeira pergunta de hoje é: embora o Brasil esteja predestinado a tornar-se o coração do mundo, pátria do Evangelho, os sul-americanos já têm evolução espiritual para plantarem uma nova semente evangélica que forneça frutos mais nutritivos à humanidade? Não seria melhor que a árvore do Evangelho de Jesus continuasse na Europa? Bem, nós estamos divulgando que a implantação da nova ordem moral do planeta chama-se Adventus Christi. E é um planejamento sideral voltado para a Terra. É sempre bom nós repetirmos. Então, sendo um planejamento sideral voltado para a Terra, não vai ser opinião A, opinião B. Nós podemos achar coisas maravilhosas, mas não esqueçamos que o líder orientador da humanidade é Jesus. Então, para algum acontecimento está acontecendo na Terra, passou pelo crivo dele. Então, nós poderíamos sugerir, mas é melhor exercitarmos a humildade. Nós estamos sob o comando de um anjo, uma consciência que, antes da Terra chegar à graduação que está, aliás, antes da Terra ser criada, ele já fez parte da sua elaboração. Desde quando Cristo Pai começou a elaborar a nebulosa que atualmente nós chamamos de planeta Terra. Então, a pergunta é se os sul-americanos estão empenhados. Todos nós sabemos que o trabalho humano é feito por nós. A previsão é que o Brasil se torne a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E nós temos divulgado muito esse item. Então, tem que partir daqui. Esse incêndio interior tem que partir daqui, do Brasil, para que nós consigamos contaminar os demais países da América Latina, todos eles empenhados, ou que deverão se conscientizar, e que estão fazendo parte, e devem se empenhar com segurança, com força, com energia, para esse compromisso que nós assumimos com o Nazareno Mestre. Então, a parte norte do nosso continente tem uma tarefa muito mais tecnológica, muito mais científica. E a parte sul deverá se dedicar sempre para cumprirmos esse compromisso. Mas conforme a mensagem do Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a sede dessa renovação cristã do planeta, consequentemente da sua humanidade, a sede é no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então nós já anunciamos que nós tínhamos traduzido já para o espanhol, mas ainda não ficou pronto. Ainda faltam alguns ajustes, o livro Fim dos Tempos e os Discos Voadores, para distribuirmos com os países da América Latina, os países que falam espanhol, em especial os da América Latina, para que todos se conscientizem do seu compromisso, da sua tarefa diante da predestinação da reformulação de valores no cristianismo. O livro vai sair, se Deus permitir, se Deus quiser. E nós vamos fazer chegar aos líderes dos países que falam a língua espanhola. A segunda pergunta é: será que o ser humano, tão acostumado com o seu corriqueiro dia a dia, dedicar-se-á à causa crística de renovar o cristianismo? Essa rotina nossa, que acorda e vai trabalhar e volta, e vai esperar o tempo passar para se aposentar, envelhecer e morrer, isso aí já saiu de moda. Isso faz parte de uma época que nós éramos ignorantes, conhecíamos muito pouco sobre as leis fundamentais, principalmente a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Então hoje nós já sabemos que a vida não há interregno, a vida continua.
Nós, no corpo ou fora dele, nós estaremos trabalhando. Então, hoje, envelhecermos com aquela cara de morto, com aquela cara de falecido, com aquela cara de falido, isso aí já está fora de moda. Hoje nós vamos chegar à idade avançada com semblante agradável, com uma fala, uma voz que esteja condizente com a força da fé, da fidelidade às coisas de Deus, porque a morte não interrompe a vida. Então a pergunta é, se as pessoas estão acostumadas na sua rotina, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, até quando? Se nós estamos numa fase seletiva, numa fase de, de transformação de uma escola primária para uma escola secundária, então imaginemos, frequentarmos uma escola secundária com aqueles princípios, com aquela condição de uma escola primária, onde tudo gira em torno da mesma coisa, principalmente a procriação e a alimentação física, corpórea. Então, isso já saiu de moda. Agora é nos dedicarmos ao conhecimento libertador. Aquelas coisas, aqueles títulos, aquelas coisas, aquelas honorificações externas, todas são válidas, mas nós queremos adquirir a condição de transformarmos o Evangelho em nossa própria vida. Estarmos em condições de representarmos e refletirmos para o mundo a imagem e a mensagem daquele que é o nosso líder, o nosso orientador, o nosso guia e guia dos nossos guias, Jesus de Nazaré. A terceira pergunta é: a ciência aceita o que é previsto pelo Apocalipse? Ou o momento profético é observado e estudado apenas pelas religiões? O conhecimento, o momento apocalíptico não é estudado apenas pelas religiões. Todo mundo estuda, né? A ciência, a filosofia, todo mundo, as manifestações através da arte, todo mundo, todos nós temos, cada um, uma linguagem própria do pilar que abraçou. Mas não é uma preocupação somente das religiões. E também tem muitas religiões que são apenas religiões. Uma maneira externa de cultuarmos o Deus externo. A religiosidade é que nos leva a esse mergulho, procurarmos despertar o Deus interno. E quanto mais nós descobrirmos a fagulha de Deus que nós somos, melhor nós expressaremos a vida, melhor nós seremos participantes e nos tornaremos mais um pouco co-participantes do próprio Criador. Então, todos nós nos dedicamos. E mesmo se, porventura, algum pilar, pode ser o científico ou qualquer outro, o social, o artístico ou mesmo o religioso, se não se dedicar a essa causa, é uma questão de opção. Nós temos livre-arbítrio, mas seremos levados para um mundo compatível com a nossa ignorância. Por isso que nós estamos na fase de separação do joio do trigo, do cordeiro, do lobo. Essas colocações que todos nós já conhecemos. Olha a quarta pergunta. Em sendo o Evangelho do Nazareno Mestre a síntese das leis de Deus, a síntese de todas as verdades, você pode fazer uma correlação com os ensinamentos de Ramatiz mencionados no livro O Evangelho à Luz do Cosmo, recebido por Hercílio Maes? Deu para todo mundo acompanhar? Sendo o Evangelho as leis da vida, Jesus sintetizou o código moral para a humanidade e também o código social através da ética. Então, se nós podemos fazer uma relação, uma correlação com o livro ou as mensagens do Ramatiz no livro O Evangelho à Luz do Cosmo. Todos nós que já lemos o livro, então conhecemos perfeitamente. Jesus começa, ou aliás, Ramatiz começa falando de Deus, né? Nós temos assim já essa noção, não queremos definir Deus. Então já temos uma noção sobre o nosso Criador. Na segunda etapa do livro ele fala sobre evolução. E aí ele vai entrar nas parábolas, principalmente as parábolas que têm um peso muito especial para a nossa evolução. Com isso, nós temos ali Jesus falando, né, algumas parábolas. Perdão, o Ramatiz comentando algumas parábolas. A parábola do semeador, tão rica de informações. A parábola, a sede perfeita, e vai por aí afora.
Num determinado momento, ele começa a falar sobre o Evangelho e a lei do cosmos. Então, o que é que nós aprendemos com o Ramatiz? Que o Evangelho não é uma mensagem para a religião, para o religioso. É uma mensagem para quem já atingiu ou pretenda atingir a religiosidade. Religião é criação nossa, é criação humana. A religiosidade é para a eternidade. A religião faz parte da nossa memória do agora. A religiosidade é parte fica integrada à essência da nossa alma, do nosso espírito e vamos levar para a eternidade. O Evangelho não é um código para a religião. Isso ali, através das religiões, nós vamos nos motivando para adquirirmos essa religiosidade. O Ramatiz, nesse livro, todos nós já conhecemos, ele fala sobre o Evangelho como código moral. Olha, nós já aprendemos com Jesus e com muitas lideranças que repetem o pensamento do Nazareno Mestre, que a primeira lei da vida é amarmos a Deus sobre todas as coisas. Aí está a moral. A segunda lei é amarmos os nossos semelhantes como a nós próprios. Isso aí é a segunda lei, que é a ética. Então a pergunta é, como é que nós vamos saber se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Observando a nossa relação social. Isso é uma coisa mais lógica. Porque esse Deus que nós concebemos através das religiões, ele fica muito abstrato. Nós não conseguimos associar que Deus é vida, vida é Deus. Então, a criação é a parte material de Deus. O universo é o corpo de Deus, o universo criado. Então, quando que nós vamos absorver? Quando nós vamos transformar esses conceitos? Então, a nossa moral é amarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas eu preciso demonstrar a minha moral pela ética, amando os meus semelhantes como a mim mesmo. Se eu já tiver uma moral superior, eu não estarei mais com minhas lutas internas, porque o meu Cristo interno, a fagulha do Cristo que eu sou portador, essa fagulha de Deus que todos nós temos, ela já estará mais aguçada, já estará mais em ação. Então, como é que a gente vai despertando Deus e continuamos guerreando, matando, né? Deixando de abraçar os nossos semelhantes, ainda conflitando, se o nosso Cristo interno vai despertando, a nossa relação social vai melhorando, 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 e aí, naturalmente, estaremos mais conectados com a fonte eterna da vida, Deus. A última pergunta é: os adventos crísticos vão exaltar as maravilhas realizadas por Jesus, conforme constam no livro O Sublime Peregrino, ditado por Ramatiz a Ercílio Maes? Então, se a proposta agora do Renovação Cristã, a espiritualidade superior chama de adventos crísticos. Então, se os adventos crísticos vão exaltar a vida do sublime peregrino, Jesus de Nazaré, conforme consta no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, ditado a Ercílio Maes. Isso é a coisa evidente. Porque o que nós precisamos conhecer é a grandeza espiritual, ter uma noção da evolução de Ramatiz. Quem é Ramatiz? Precisamos conhecer o humano Jesus, porque nós já aprendemos, ninguém ama o desconhecido. Então, assim como nós precisamos descobrir, conhecer, amar o humano Jesus de Nazaré, para que assimilemos o seu evangelho, que é do Cristo, trazido a ele, ao mundo por ele, nós precisamos conhecer o Ramatiz. Quem é Ramatiz? Será que o Ramatiz é mais um espírito entre bilhões de espíritos que flutuam na psicosfera da Terra? Ou ele é um mestre com experiências interplanetárias e algum tempo trabalhando na Terra? Então, o Ramatiz faz parte de um planejamento sideral voltado para a Terra, conforme nós sempre falamos. E ele integra uma pleiade de consciências chamadas Sagradas Fileiras. E entre os integrantes das Sagradas Fileiras, nos diversos níveis, o Ramatiz faz parte da Sacra Ordem que orienta o planeta Terra. Daí, nós todos e todos nós precisarmos de uma boa concentração. Mas conhecendo um pouco do nosso Ramatiz, na sua condição humana, desde quando ele chegou à Terra,
conforme foi revelado ao Hercílio Maes, né, veio de Marte. Imaginemos a experiência interplanetária, interconstelatória, ou até mesmo intergaláctica, que tem um Ramatiz. Então, todos nós vamos nos dedicar e, dentro do possível, tentarmos assimilar a proposta trazida ao mundo por Ramatiz no livro Sublime Peregrino. Ele amorosamente falando sobre o sublime luz médium, o sublime médium do Cristo, Jesus de Nazaré, o guia dos nossos guias, aquele que tão especialmente nos autoriza a estarmos aqui, trabalhando na divulgação da proposta adventista. Então, vamos pegar o livro O Evangelho à Luz do Cosmo, do Ramatiz, falar sobre o semeador. Olha que parábola linda! É preciso só transformarmos. Tem uma outra parábola aqui: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As pessoas ainda confundem. Quantos líderes vieram antes de Jesus? Quantos depois de Jesus? Então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Ramatiz nos esclarece. Não é mim, esse mim aí não é o ser humano Jesus, é a lei. Então, quem foi ele? O representante do Cristo. Cristo, sinônimo de amor universal. Então, toda a mensagem do Sublime Peregrino é mostrando o amor incondicional, que nós somos portadores em latência. E Jesus já tinha aflorado a sua consciência objetiva. Então, vamos trabalhar e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, pela lei. Então, transformemos a mensagem do Mestre amado em vida. Nós estamos seguindo a mensagem que ele passou. Tá? Então, continuemos em paz, continuemos expandindo bênçãos para a nossa sociedade e continuemos abraçando a vida. Não esqueçamos que o momento planetário para todos nós, Brasil, América Latina, ou várias partes do planeta, tem alguém representando esse momento tão especial e tão sagrado, a renovação do cristianismo. Vamos criar seminários aí no planeta. Convida a sua sociedade, convida o seu grupo, convida os adeptos das suas religiões e vamos todos divulgar. O momento é de transformação. E para nós transformarmos o cristianismo, é preciso que transformemos, todos nós, transformemos o homem, o cristão. Então, transformar o cristianismo, a proposta inicial é nós nos transformarmos em pessoas melhores, pessoas pacíficas e pacificadoras. Abracemos Jesus nessa causa sagrada. Que ele permaneça com todos nós.